Muito boa noite, meus irmãos. Hoje nós já vamos começar o estudo bíblico de hoje, catando a alça do microfone que acabou de cair. Vocês esperem um pouquinho aí, gente. Dá um minuto. Pronto. Agora deu certo. Comentar a turma que chega aqui. Minha esposa está lá do outro lado para me ajudar. Então vamos ver quem já entrou. Dona Dulce, seu Nilson. Muito boa noite, meus irmãos. Noel. Quem mais? Quem mais? Elaine, Sidoca. Quem mais, amor? Vai falando para mim aí. Pessoal, hoje eu tô aqui. Josué? Josmar. Oi, Josi. Como a gente quase não se vê, que prazer ter você hoje acompanhando a nossa live. Então, Noel, Dona Dulce, seu Nilson, Sidoca, Elaine, Josmari. Espero que o Cardoso também esteja aí do outro lado, certo? Vocês já perceberam pela tosse que a minha mulher tá do lado de cá, né, Gabriel? Boa noite, Gabriel Hernandes. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos fazer o que a gente gosta de fazer, que é cantar. Cantar e cantar bonito. Né? Dona Zilda, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos cantar para a honra e glória do nosso Deus, viu, gente? Aí vocês me ajudem a cantar. Eu vou cantar um fácil, porque aí todo mundo pode me ajudar. Combinado assim? Hoje eu estou sem assistente. Vamos lá então. Ó, esse que é muito facinho aqui, ó. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Alguma sugestão aí, amor? Então, ok, vamos junto comigo, hein? Olhar somente a ti, amar somente a ti, servir somente a ti. Oi, Marili. Boa noite, minha irmã. Bem-vinda. Márcia tá anotando o nome de vocês ali, para eu no finalzinho não omitir nem o nome daqueles que estão aí entrando conosco para participar da nossa live de hoje, tá bom? Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Amar somente a ti, amar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a ti, vamos lá, servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra
pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a ti, vamos lá? Olhar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, amar somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor. E não olhar atrás, e não olhar atrás. Vamos ver quem eu não cumprimentei ainda. Quem entrou aqui? A Fabiola, boa noite, Fabiola. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Boa noite, Claudemir. Boa noite, Lloyd. Boa noite, Rose. Deus abençoe todos vocês. Nair, seu João Costa. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos amados. Hoje, eu não adianta chamar aqui a Caris, não, porque a Caris está ocupada lá com as meninas e a Márcia hoje está aqui do meu lado para me ajudar em outras coisas. Anotar o nome de vocês, principalmente, tá? E como vocês já sabem, meus irmãos, nós estamos aqui nos convalescendo de um períodozinho aí meio complicado, né? Que começou na semana passada. Então, enquanto os irmãos vão chegando aí, eu já vou esclarecer para vocês o seguinte. Final da reunião, aí eu falo mais sobre esse assunto lá quando a gente estiver terminando, tá bom? Mas na terça-feira passada, depois da reunião de oração, a Márcia começou com umas tosses aqui, enjoadinhas e tal, e aí naquela noite já começou com febre, essas coisas todas. Na quarta-feira, então, nós fomos ao posto de saúde para buscar fazer uma consulta, ok? Então, no posto de saúde nos recomendaram que retornássemos na sexta-feira. E aí ela fez então o exame para Covid-19. Eu, dona Helena, boa noite, como vai a senhora? Prazer tê-la aqui conosco, viu? Então a Márcia fez o exame na sexta-feira. Na quarta, daquela mesma semana passada, eu comecei à noite com umas tossezinhas meio enjoadinhas também, não é? E aí nós passamos o final de semana, como os irmãos aqui da igreja já sabem, nós não comparecemos por cautela, porque a recomendação é, se você está gripado, evite contato com as pessoas, certo? E nós fizemos isso. Na segunda-feira, eu fui fazer o meu exame. E aí então o resultado da Márcia não havia saído ainda, e o meu só sairia amanhã, é o que eles me falaram. Então quando foi ontem, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o posto de saúde, e eles então confirmaram para mim que a minha digníssima esposa recebeu de braços abertos e com muita alegria a Covid-19, viu, gente? E aí eu fiquei na expectativa, falei, e agora? Eu tô ali, né? Nós somos um, então tem que ser solidário em tudo, né? Na saúde e na doença, não foi isso combinado? Foi isso. Então, eu fiz o exame na segunda, e hoje entrei em contato com eles e eu também, com muita alegria, recebi de braços abertos a Covid-19. Olha que beleza, que maravilha. Então, a Márcia e eu aqui em casa estamos aí nessa de quarentena, já estávamos antes, né? Agora um pouco mais reclusos e aguardando, se formos considerar o início dos sintomas da Márcia como sendo na terça-feira passada, então, na terça-feira que vem, fecha aquele ciclo de 2 semanas. Oi, Gabi, boa noite. Seja bem-vinda, viu? No meu caso, que começou na quarta, então deve fechar o ciclo na outra quarta-feira também. Então, tudo que nós esperamos é que vocês aí continuem em oração por nós estaremos aqui em oração por vocês. Já orientamos a nossa igreja, antes mesmo de saber o resultado dos nossos exames, porque nós tínhamos aí os nossos irmãos Guilherme e Damares,
que contraíram a Covid-19 e estão se recuperando. Estão bem, graças a Deus, até melhor do que eu imagino, né? Jovens e tal. Agora, na semana que vem, no sábado agora, amanhã, né? Amanhã, não, depois de amanhã, o Guilherme passa por aquele período de 2 semanas. Então, a partir de domingo, nosso irmão já está livre para poder andar por aí, né? Resolver os seus problemas e viver uma vidinha quase que normal, né? O normal está longe da gente ainda. Mas, então, nós decidimos, como conselho da igreja, por causa desses casos que surgiram do Guilherme, da Damares, a preocupação com os irmãos da igreja nos levou a suspender as reuniões presenciais temporariamente, ok? Agora, com o caso da Márcia e o meu confirmados, há um motivo muito maior para a gente poder manter essa decisão e esperar um pouquinho. Quando a gente estiver mais tranquilo, aí a gente retoma tudo com mais tranquilidade, tá bom, gente? Mas não há motivo nenhum de preocupação. Tudo o que vocês precisam fazer é o que nós temos feito toda semana, que é orar por aqueles que estão expostos ao vírus, aqueles que estão no hospital entubados, uma situação muito mais complicada e tudo, porque aqui em casa, graças a Deus, embora a Márcia esteja sentindo mais do que eu, como dores de corpo, falta de ar, coisas assim, ela está bem. Graças a Deus, na terça-feira, acompanhou, vocês viram aí, lendo textos bíblicos. Hoje ela está aqui na minha frente para anotar o nome de todo o pessoal que entra, para eu não omitir ninguém quando nós estivermos terminando o nosso estudo bíblico de hoje. Tá bom, gente? Então, não há motivo nenhum para alarde, viu? Estamos bem, medicados e tocando o barco, porque a obra de Deus não para. Não para. Então vamos prosseguir, ok? Vamos fazer uma oração inicial. Obrigado aí, os irmãos que estão se pronunciando. Elaine, Deus seja com vocês. Obrigado, Wagner, que Deus os proteja. Obrigado. Marili, estou orando. Obrigado. Fabiola, orando por vocês e por todos os nossos irmãos. Obrigado. De todo o coração, muito obrigado. Quem mais entrou? A Laís, boa noite, Laís, que não apareceu para mim aqui ainda, agora sim. Boa noite, Laís. Quer uma Covid aí pelo celular, pela câmera? Quem quiser compartilhar conosco, viu, gente? Nós estamos espalhando saúde para todo mundo. Vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos abençoe no estudo bíblico desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor cuida de nós. E, Senhor, lá atrás, alguns meses, nós temos acompanhado a progressão desta enfermidade que tomou conta do mundo inteiro. E, Senhor, ela vai chegando devagarinho, vai se aproximando, e sem que a gente perceba, ela bate a nossa porta. Mas não há temor, não há, Senhor Deus, qualquer alarde da nossa parte, não há desespero, não há angústia. Na verdade, eu nem precisaria dizer isso para o Senhor, mas digo para os meus irmãos que nos acompanham em oração. O que existe no nosso coração é aquela paz que não depende das circunstâncias. Então, mesmo que a Márcia e eu estejamos aí acometidos por este vírus que chegou e para poder mexer com a vida de todo mundo, literalmente, Deus, mesmo assim, nosso coração está em paz, nosso coração se rejubila, nosso coração exalta o teu nome e te glorifica, porque o Senhor tem propósito em todas as coisas. E isto não vai, de algum modo, mexer com a nossa fé, porque a nossa fé independe das coisas que se passam conosco. Obrigado, Senhor, porque ao contrário de abalar a nossa fé, as experiências que as enfermidades nos trazem servem para o nosso amadurecimento espiritual, para te conhecer cada vez melhor, te amar e te servir com muita gratidão. Rogo, Senhor Deus, que abençoes cada vida, cada casal, cada família que entrou, ó Deus, neste momento online para nos acompanhar neste estudo bíblico de hoje. E rogo que o Senhor use-me para falar ao coração de cada um, falando, é claro, primeiramente ao meu coração,
para que com a mente esclarecida eu seja um condutor de bênçãos para todos os irmãos que nos acompanham na noite de hoje. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, rogamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Zeli e a Cintiq, boa noite, Zeli. Boa noite, Cintiq. Deus abençoe vocês. Estou prendendo o microfone aqui mais longe, porque na hora de cantar tem que tirar da lapela, senão vocês não aguentam ouvir do outro lado aí, tá bom, gente? Ó, vamos cantar um texto que tem tudo a ver com esse período que nós estamos vendo aí. Palavras de Abacuque 3, versículos 18 e 19, viu? Ainda que a figueira não dê seu fruto, e a oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos lá? Ainda que a figueira não dê seu fruto, e oliveira minta, nos campos não haja mantimentos, e o rebanho sem ovelhas. Todavia eu me alegro no Senhor. Vamos lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, ó, não vacilarei. Sustenta o Senhor. Todavia eu me alegrarei. Vamos lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, ó, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor. Esse texto é lindo, não é verdade? Muito lindo. Pessoal, Sandra, boa noite. Rodrigo também e Jane, sejam bem-vindos. Hoje, me acompanhe, por favor. Agora são 15 para as 8. Nós devemos ir, se Deus quiser, até umas 8h30. Não me deixem sozinho, por favor. Até porque eu tô dodói hoje, né, gente? Só ficar um pouquinho, ter um pouquinho de dozinha de mim e orar por mim. Boa noite, Sandra. Então, gente, para quem chegou depois, então agora eu vou falar mais diretamente, certo? A minha esposa já tinha feito o exame, ontem saiu o resultado, ela está com a Covid-19, eu havia feito o exame, resultado saiu hoje e eu também estou. Mas estamos em paz, o que é maravilhoso, que é extraordinário, a paz que excede ao entendimento, ok? Vamos lembrar do salmo, do versículo da semana. Esse versículo aí foi o Osmar que passou no domingo para vocês, não é? Para nós. Foi a Márcia, está dizendo que foi ela que escolheu. Ó, então qual é o texto mesmo? É o Salmo 94, versículo 19. Alguém escreveu aí. Eu não vi a Vânia por aqui ainda. Quem puder escrever, anota para nós aí, porque se a Vânia tivesse, já teria anotado para mim, não? Ó, Salmo 94, versículo 19. Então vou ler aqui para vocês, porque eu também não decorei ainda. Diz assim:
nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Vamos falar de novo? Nos muitos cuidados que se multiplicam dentro de mim. Não, que dentro de mim se multiplicam. Eu tentei falar sem colar aqui, ó. Então vou colar primeiro. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Agora dá para falar sem olhar, não é? Nos muitos cuidados que se multiplicam, que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Acho que ela escolheu que ela já sabia esse versículo aí. Claro que não. Ó, as tuas consolações me alegram a alma. Então esse é o versículo da semana, viu, gente? Você está com a sua Bíblia e o seu novo cântico aí nas mãos? Porque eu escolhi um hino de ações de graças. O hino 61, dá para cantar de cor, sem olhar no inário, viu, gente? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Conhecido, vamos cantar, vamos ter o microfone lá longe para vocês poderem me acompanhar. Gabi, você tá rindo de quê, hein? Tá rindo porque a gente tá dodói aqui, é? Você vai ficar do meu lado até o final, né, Gabi? Para eu não me sentir tão sozinho. Embora a minha esposa esteja aqui bem pertinho do outro lado, não tão perto, mais perto de mim. Graças dou, vamos lá? Já mais alto um pouquinho, que eu tô sozinho hoje, hein? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e afinal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Ô, Gabi, eu falo umas coisas e deixo vocês preocupados aí do outro lado, né? Eu brinquei com você, Gabi. É que eu às vezes me atrapalho mesmo aqui no versículo, versículo, né? Minha esposa ainda me ajuda dizendo às vezes,
Mas hoje, como eu não estou funcionando 100%, então dê um desconto para mim aí, tá bom, gente? Ai, a letra também do hino não bateu. Não? Eu peguei do Google a letra do hino aí. A minha esposa, em vez de me ajudar, ainda me atrapalha e pronto. Não, aí piora tudo. Foi boa, mas eles Não. colocaram outra versão aí na letra. Ok, pessoal, nós vamos ver um texto hoje que tem tudo a ver conosco, sempre tem, a palavra de Deus sempre tem tudo a ver com a nossa vida, com as nossas realidades, com a nossa situação. Abra sua Bíblia aí no texto que se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ok? 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Quem já conseguiu abrir aí, vai. Se não conseguiu, vai lá no Novo Testamento. Começa por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. É o oitavo livro do Novo Testamento. Vamos colocar assim, né? O oitavo, tá bom? Capítulo 12, de 1 a 10. Diz assim. Georgina, sua prima entrou. Quem, minha prima? É, Georgina. A Georgina e Lemuel. Boa noite. Como vão meus irmãos lá de Minas? Governador Valadares. Prazer ter vocês aqui conosco, viu? Então, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Pronto, agora sim. Pessoal, desculpa aí, deu um piripaque aqui no meu computador, no meu celular, mas já voltei ao normal. Eu não sei que versículo eu tinha parado. Vou pegar o microfone aqui, aproveitar, e vou retomar a partir do versículo... vamos começar o texto todo, né, gente? Vamos ler o texto todo. Pausou só para mim aqui, só para me dar um susto. Ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida pelo poder que há na Tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Frester, boa noite, Frester. Como vai? Tá menos frio agora por aí, né, Frester?
estiver acompanhando aqui, o nosso clima deve estar bem menos frio agora, não é? Vamos ao texto então, gente. Na última semana, nós estivemos refletindo sobre o Salmo 139, versículo 16, enfatizando que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, ou todos os dias da nossa vida, quando nenhum deles havia ainda. Fizemos isso na intenção de mostrar que Deus é Senhor absoluto sobre tudo que se refere a nós. Tudo. Inclusive os detalhes que ocorrem no nosso dia a dia, viu, gente? Hoje, o meu desejo é chamar a atenção de todos sobre a atitude que nós devemos ter diante das situações difíceis que enfrentamos. É muito comum nós nos vermos cercados por pessoas que, muito afoitas e entusiasticamente, olham certas bênçãos que Deus dá, que recebem, e vivem em função de destacar ao longo da sua vida determinadas bênçãos. Às vezes uma bênção que mudou a história dessa pessoa, mudou a história entre aspas, né? Mudou a vida dessa pessoa. Digamos que ela estava lá no leito de morte, desenganada, os médicos falaram assim, não tem mais jeito, e de repente ela sai de lá andando com mais saúde do que todos os demais. E aí ela vai sair de igreja em igreja contando, Deus existe, Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque Ele me tirou da morte. Olha, eu faço questão de começar a introdução desta maneira para mostrar a vocês que nós estamos diante de um texto que apresenta situações que vão comprovar quantas outras coisas há de mais importantes na vida cristã que não são necessariamente impactantes como algo desse tipo que eu acabei de mencionar, não é? Então, Deus tem muita coisa para fazer na vida dos seus filhos. E, por incrível que pareça, as maiores bênçãos que nós alcançamos das mãos de Deus vêm através de determinadas provações que nós enfrentamos, muitas delas seguindo aquilo que está escrito no hino que nós cantamos, muitas delas acompanhadas por uma esperança que falha, porque nós oramos, nós insistimos e no final Deus resolve atender a nossa oração de acordo com o seu plano eterno, mas contrariando todas as nossas perspectivas. Bom, sem perceber, por mais verdadeiras que sejam estas experiências impactantes que ocorrem na nossa vida, por mais sinceras que sejam as pessoas que vivem em função de dar esse testemunho e contar para os outros como Deus é grande, como Ele é bom e quantas coisas Ele faz, por mais verdadeiras que as pessoas sejam, elas podem estar subestimando a obra revelada de Deus em toda a Escritura. Isso é muito importante, viu, gente? Porque um testemunho meu, por mais impactante que seja, jamais ocupará o lugar da Escritura na minha vida, em termos de importância, de fundamentação de fé, estruturação para construir a minha vida. Nada que eu conte para quem quer que seja, imagine que eu estivesse morto e de repente Deus me trouxesse de volta à vida. É claro que seria extremamente impactante, mas não é nada maior e superior a tudo que já se encontra registrado na palavra de Deus. Então, é preciso tomar cuidado quando nós enfatizamos certas coisas que Deus fez na nossa vida e, sem perceber, desprezamos o todo da sua palavra, que é suficiente, que é inerrante, que é infalível, que nos supre em todas as coisas, que nos fortalece. Pois não, amor? Maria Jesus entrou. Maria Jesus, a cunhada da Zilda. Boa noite, Maria Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Nessa primeira passagem de Coríntios aqui, temos um bom exemplo de como lidar com as grandes coisas que Deus nos faz. Além de aprender também que a sua graça
A graça de Deus se manifesta muito mais abundante quando nós precisamos enfrentar problemas difíceis na nossa vida. A graça de Deus se mostra ainda mais abundante, ou seja, ela fica mais nítida. Quando nós estamos diante de situações muito complicadas, a nossa fé em Deus nos permite enxergar a grandiosidade da graça que nos envolve sempre. Então eu gostaria de, no texto que nós abordamos aqui, tratar desse assunto em duas partes diferentes. A primeira delas tem a ver com a revelação dada ao apóstolo Paulo. Alguém, por gentileza, queira anotar para mim aí. Primeiro tópico, né? A revelação dada ao apóstolo Paulo. Na igreja de Corinto, Paulo estava enfrentando uma forte oposição por parte de um grupo que negava que ele fosse um apóstolo de Jesus Cristo. Então eles tentavam desautorizá-lo diante da igreja, mas nem de longe esse grupo podia ser comparado a quem Paulo de fato era e ao que Deus estava fazendo através da sua vida. Ou seja, eles não tinham autoridade nenhuma para desacreditar o apóstolo Paulo. Eles não tinham sequer um testemunho para provar que eles tinham autoridade para questionar a autoridade do apóstolo Paulo, né? Eles se gloriavam de ser o que eles não eram. Mas as credenciais do apóstolo Paulo, meus irmãos, não estavam baseadas em palavras persuasivas, numa boa oratória. A autoridade do apóstolo Paulo não estava fundamentada em testemunhos forjados. Por isto, ele começa dizendo no texto, lá no capítulo versículo 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém. Então vejam, Paulo vai recorrer a uma experiência que ele ainda não tinha manifestado a ninguém. Então ele começa dizendo isso, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Então isso foi dito para introduzir esta extraordinária experiência que ele viveu em algum momento do seu ministério, porque ele não fala quando aconteceu. Observe, durante 14 anos, Paulo não havia feito qualquer menção das revelações que ele menciona aqui. A ênfase do ministério de Paulo era pregar a Cristo e este crucificado, pregar o Evangelho. E não focar em alguma experiência extraordinária que Deus lhe tenha proporcionado depois da sua conversão. Paulo podia ter passado a vida inteira falando de como Jesus foi até ele na estrada para Damasco, de como ele caiu do seu animal, de como ele ficou cego, de como Jesus Cristo o levou, conduziu até a casa de Judas, não é? E ele chamou Ananias para ir lá, para orar por ele, para batizá-lo e tudo. Paulo podia passar a vida inteira contando o seu testemunho, mas Paulo aprendeu que não havia testemunho melhor do que o testemunho da cruz de Cristo. Falar da cruz de Cristo, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo não fez questão de pegar as suas experiências pessoais, e diga-se de passagem, não eram poucas. Ele fez questão de mostrar que o Evangelho de Cristo suplantava a qualquer experiência sua particular, por melhor que ela fosse. Mas nesse caso, enfrentando os seus opositores de Corinto, então ele apela para uma experiência extraordinária, que ele, segundo ele, há 14 anos havia ocorrido na sua vida. Então, sem hesitar, Paulo diz que mesmo sem saber como essa revelação aconteceu, Deus o levou até o terceiro céu. É o que está no versículo 2 aí, não é? Aqui ele usa inclusive a terceira pessoa, não é? Quando ele diz assim, eu conheço um homem, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então nós estamos diante de uma linguagem rabínica, uma maneira modesta de a pessoa referir-se a si mesma, mas colocando na terceira pessoa, né? Do singular no caso aqui.
Então ele usa a terceira pessoa para referir-se a si próprio. Agora nós vamos procurar compreender o que aconteceu com o apóstolo Paulo, começando pelo terceiro céu. Não era o primeiro. O primeiro, segundo a maioria dos comentaristas, é onde as aves voam, é onde as nuvens são vistas. Este pode ser considerado o primeiro céu. A Mora Lídia colocou um comentário aqui, mas eu não vi a Lídia entrar. Então vai lá no WhatsApp e diz para ela que eu estou na minha página. Tá bom? Por favor, porque na terça-feira acho que aconteceu a mesma coisa. Ok? Ela e o presbítero Garmes. O Osmar também. O Osmar também, terça-feira, entrou. Desculpa aí, viu, gente? Tive que abrir um parênteses aqui porque eu vi um comentário da Lídia, mas ela está numa outra página, creio. Bom, então por que Paulo fala terceiro céu? Eu já disse que o primeiro, a maioria dos comentaristas concordam que é onde as aves são vistas, as nuvens, esse céu que nós enxergamos aqui. Não fala sobre o segundo. Qual seria o segundo céu? Onde as estrelas estão espalhadas, muito acima das nuvens e deste céu tão próximo de nós, onde os aviões rasgam de ponta a ponta, atravessam, né? Em altitude de cruzeiro, não é? Então o segundo céu está acima, muito acima deste daí também. Mas Paulo não está falando do primeiro, nem do segundo, como eu mencionei, ele está falando do terceiro céu, que define, no versículo 4, explica claramente que não é outra coisa senão o paraíso. Aqui, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo diz ainda mais. Bom, então, por terceiro céu, entenda-se finalmente que é a habitação de Deus e de todos aqueles que já se encontram com ele na eternidade, ok? Paulo não sabe se isto aconteceu no corpo ou fora do corpo, é o que ele diz aí. Ele não tem noção se ele teve uma visão em sonho, se foi em sonho, se ele foi posto em algum estado de êxtase. Paulo não tem noção. Então ele vai dizer, eu não sei como aconteceu, mas eu sei que eu fui arrebatado até o paraíso. Isto ele coloca de maneira contundente e clara. Ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Entre o Aristeu e Estevão, Aristeu lá de Paulo. O Aristeu, boa noite Aristeu e a sua digníssima esposa, que eu infelizmente esqueci o nome, são os pais da Magali que mora lá em Brasília. Meu tempo de mocidade, lá da Igreja Presbiteriana de Paú. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Odair, Salete, boa noite, Joaninha também. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Muito bem-vindos. Tá lá, Aristeu, pai da Magali. Isso mesmo, obrigado, viu, querido? Lembranças de Paú, grandes, muitas lembranças, né? Então, retomando o assunto. Paulo foi arrebatado até o paraíso, ele não tem noção de como isto aconteceu, se ele foi tomado por um estado de êxtase e então ouviu coisas inefáveis relacionadas ao céu, ou se ele estava em sonho, ele não sabe, se no corpo ou se ele de repente foi retirado do corpo para ver e vivenciar estas experiências, ele não explica. O que Paulo procura colocar de maneira muitíssimo clara é que foi algo legítimo. O que aconteceu com ele foi irrefutável. Mas não daria a Paulo maior autoridade que a autoridade do evangelho puro e simples, que Deus confiou a Paulo e mandou pregar, né? E para que ele não se sentisse privilegiado, como é o que acontece hoje muitas e muitas igrejas por aí fora, e muitos pregadores que pegam determinados casos, isolam e acabam se gabando de estarem num nível espiritual tão elevado que Deus então lhes confere experiências magníficas. Paulo faz exatamente o contrário. Paulo, que tinha toda a autoridade
para poder dizer assim, olha, vocês aí que estão questionando a minha autoridade apostólica, fiquem no lugar de vocês. Quem são vocês? Vocês não são ninguém. É claro que Paulo está usando este exemplo aqui para mostrar que eles não tinham nada. Os seus opositores não eram ninguém. Eles não tinham nada que os credenciasse e lhes desse autoridade para voltar-se para o apóstolo Paulo e dizer, você não é apóstolo. Você não pode se considerar apóstolo. Então ele recorre, vejam, 14 anos depois, ele recorre a esse testemunho para poder enfrentar os seus opositores. É o que ele faz. Não faz disto a base da sua pregação. Não faz disso a alavanca propulsora que o leva a disseminar o evangelho, não. Paulo prega o evangelho puro e simples, porque apesar de ser simples, é magnífico, é sublime e suplanta a maior experiência que algum cristão tenha para contar nessa vida. E eu digo mais, hein? Se alguém conhecer uma experiência maior do que tirar o morto da morte, me conta, porque a Bíblia já tem um monte delas. E eu creio em todas elas. Está na Escritura. Então não há nada neste mundo... Voltou, né? Internet não está sendo minha aliada, não. Sulamita, boa noite. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Partir para o segundo ponto, pessoal. Espinho na carne. Sem qualquer pretensão de definir o que muita gente já tentou fazer, mas sem qualquer unanimidade, porque muitos comentaristas já especularam, estudaram, leram para tentar explicar o que é esse espinho na carne. Não há unanimidade, não há consenso. Eu então me atenho aqui a dizer apenas que tratava-se de algo que mantinha o apóstolo Paulo com a cabeça no lugar. Deus deu a Paulo uma condição de sofrimento para que ele não se ensoberbecesse, impedindo-o de se envaidecer e se sentir espiritualmente superior a quem quer que seja. Deus não permitiu, e é Paulo mesmo que diz isso, para que eu não me ensoberbecesse, está aí no versículo 7. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Se o ser humano, meus irmãos, for deixado entregue a si mesmo, quando experimenta uma pequena parcela do poder de Deus, gente, quando eu falo pequena aqui, eu não estou falando de coisa pequenininha não, viu? A abertura do Mar Vermelho é uma pequena e insignificante parcela de demonstração do poder de Deus. A ressurreição de Lázaro é uma pequenina parcela da demonstração do poder de Deus. Então, quando eu falo de pequena parcela, não estou diminuindo em importância aquilo que Deus fez, não. Eu estou comparando aquilo que Deus é capaz de fazer, quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. Então, se o ser humano, repito, for deixado entregue a si mesmo, quando experimenta uma pequena parcela do poder de Deus, a sua propensão é alimentar a própria vaidade. Você deve conhecer muita gente que sai por aí pedindo para dar um testemunho na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja tal. Então, abre-se a Bíblia, lê-se um texto, mas no final, se não tivesse lido também não faria diferença não, porque o seu testemunho está em evidência. O foco é ele próprio. E ele vai dizer, não, é para a glória de Deus, o que Deus fez na minha vida. Não há nada, meus irmãos, que deva ocupar o púlpito em termos de grau de importância, de transformação de vida, que não seja a palavra de Deus. Posso até dizer, não, houve um tempo, estou lendo um texto sobre perdão de pecados, ou sobre o perdão que eu devo ao próximo. Posso me lembrar de situações em que alguém me ofendeu e eu precisei ter a nobreza de perdoar, mesmo quando alguém não reconheceu, não admitiu ter pecado, não teve sensibilidade para isso. Então eu posso recorrer a este exemplo e mostrar que Deus misericordiosamente colocou no meu coração um espírito perdoador.
Mas eu comecei com a palavra de Deus. E se tem um exemplo, e só exemplo, porque na sequência eu continuarei com a palavra de Deus. Então não é difícil achar quem tenha dado tanta importância a certas experiências vividas com Deus, que esquece o mais importante, que é evidenciar a Deus mesmo através da sua palavra. Muito bem. O Senhor não permitiu que Paulo caísse nesta armadilha, nessa cilada. Esse espinho na carne foi-lhe posto exatamente, foi dado a Paulo exatamente para impedir isto. E devia ser uma coisa tão desagradável que provocava um certo sofrimento físico na pessoa do apóstolo Paulo, e ele pediu 3 vezes que Deus o livrasse desse espinho na carne. Mas a resposta de Deus, clássica e conhecida, é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, olha aqui, ó. Quando a gente ora a Deus e fica insistindo que Deus responda às nossas orações, é bom olhar para um homem como Paulo, que tinha fé em Deus, um homem temente a Deus. Eu não me sinto digno de desatar as sandálias do apóstolo Paulo. Eu não me sinto. Entretanto, Paulo ora a Deus 3 vezes, insistentemente, que Deus tire este espinho na carne. Mas Deus não faz isto. Deus responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus deixou claro que quando nós somos atribulados, a sua maravilhosa graça se torna muito mais evidente diante dos nossos olhos. E sem qualquer sombra de dúvidas, também promove uma maturidade que em situações normais não ocorreria. Meus irmãos, quando nós estamos nos sentindo bem, quando as coisas estão caminhando relativamente bem para o nosso lado, nós afrouxamos um pouco a nossa fé. Isso é muito comum. É claro que há exceções, mas é muito natural que uma pessoa que esteja tranquila, sem dívidas, sem compromissos financeiros pendentes, sem problemas de falta de emprego, pessoa que esteja bem na família, no casamento e tantas outras áreas, ela relaxe na sua fé, porque está tudo bem com ela. Não está faltando nada. Mas quando determinadas coisas apertam, quando a saúde vai embora, quando o dinheiro acaba, quando outras coisas acabam vindo, né, sobrevindo a essas pessoas, o resultado é apegar-se à fé, abraçar a fé e enxergar melhor a atuação de Deus na vida das pessoas. Então vejam só, quando Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, ele está procurando mostrar claramente que é nessa fraqueza, através desse espinho na carne, e não na grandeza da revelação, mas através do espinho na carne, que Deus está manifestando ainda mais a sua graça e o seu favor. Diante dessa proposta, meus irmãos, e dos benefícios que os sofrimentos ocasionam na vida dos filhos de Deus, Paulo afirma sem hesitar, coisa linda, né? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Luciana entrou. Quem, meu amor? A Luciana. Luciana, boa noite, Luciana. Valdir e a Roseli também chegaram agora, né? A minha esposa está me informando aqui, eu estou interrompendo para cumprimentar vocês que estão chegando agora, embora nós estejamos caminhando para o final, hein, pessoal? Olha lá. Então, vou repetir esse 5º ponto aqui do 2º tópico. Diante da proposta, né, e dos benefícios que os sofrimentos causam na vida dos filhos de Deus, Paulo conclui: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É óbvio, meus irmãos, que alguém diria assim: é loucura. Um cristão ter prazer nas fraquezas, no sofrimento, na angústia. Meus irmãos, ele vai citar isto um pouco mais adiante aqui, olha. No versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando o apóstolo Paulo diz, pelo que sinto prazer nestas coisas, ele não está se comportando como um masoquista, não. Ele entendeu que a santificação, o aperfeiçoamento da vida cristã não se dá através das experiências extraordinárias. Não se deu pelas coisas maravilhosas que ele ouviu, tão maravilhosas que ele disse, ao homem não é lícito referir. Paulo ouviu coisas que não poderiam ser traduzidas em palavras, no vocabulário humano. E é interessante hoje quanta gente vem contar certas histórias. Eu morri, eu fui até o trono, eu vi a água sair daqui, dali. Jesus veio e falou assim, falou assado, etc e tal. Quando nós temos um apóstolo da envergadura de Paulo, dizendo assim, eu ouvi, eu fui até o paraíso, ouvi coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito referir. Então, meus irmãos, assim, nós estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, né? A congestão nasal não está me ajudando. Então, esses são alguns dos sintomas aí da Covid, né? A dor no corpo, a gente deita, dá vontade de ficar deitadinho lá, né? A congestão, a dorzinha leve de cabeça e tal, mas vamos em frente. E outra coisa, domingo tem mais, se Deus quiser, viu? É só orar. A gente está em pé aqui para fazer a escola dominical 9 horas e o culto à noite também. Concluindo, Deus, quantas coisas Deus já fez na sua vida e de que você se lembra e gosta de contar aos outros? Quantas? Para um pouquinho e pensa. Agora, quantas vezes você, de posse da palavra de Deus, pegou a Escritura no seu modo puro e simples e pregou a palavra de Deus aos outros? Porque observe claramente o que eu vou dizer. Não é o meu testemunho que tem poder salvífico, mas a palavra de Deus o tem. A palavra de Deus tem poder transformador. Então a minha pergunta tem muito sentido. Quantas vezes, quantas experiências pessoais você se lembra, de quantas você se lembra, que vem contando ao longo da sua vida, mas quando o assunto é falar da Escritura, aí você fica travado. Então nós temos aí uma inversão de valor muito grande. E em segundo e último lugar, para nossa compreensão, nós todos estamos passando por momentos de lutas aí, não é? Todos nós. Quantas vezes você parou para pensar que Deus está usando estas experiências de tribulações, de lutas e de sofrimentos para manifestar a sua graça de um modo mais cristalino, de um modo mais claro, de tal maneira que você olha e percebe a sua insignificância e a sua total dependência de Deus? Quantas vezes você parou para pensar, como no hino que nós cantamos no início, não é? Graças dou pela esperança que falhou, pela dor, pelo espinho. Eu não dou graça só pela flor, pelo azul celeste e por nuvens que há lá também. Não, não, não. O apóstolo Paulo é quem nos ensina em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, meus irmãos, eu faço votos que o Senhor, na sua infinita misericórdia, grave no nosso coração a sua palavra e que nós, em detrimento de todas as experiências, que são muitas e outras ainda virão, experiências maravilhosas com Deus, jamais abramos mão do conhecimento da palavra de Deus, porque através dela nós podemos ser nas mãos do Senhor instrumentos para levar muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E também
lembremos todos os dias que os nossos sofrimentos jamais devem ser causa de lamúria, de lamentação, de tristeza. Tristeza talvez, entre aspas, né? Aquela tristeza que leva a se consumir. É dessa que eu estou falando. Não é porque ficar triste é muito comum, é da natureza humana. Mas a depressão profunda, cuidado! As experiências tristes, as tribulações, os sofrimentos e os desafios que nós enfrentamos têm propósitos. E não são outros, senão aqueles que o próprio apóstolo Paulo diz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração. Depois eu vou pedir a Márcia para me dar uma relação aqui, para eu despedir do povo com o nome de vocês aí, porque você tem aí, amor? Então abaixe a sua cabeça agora e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado a Deus por este momento riquíssimo em que o Senhor nos concede a oportunidade de refletir na Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos sustente, nos fortaleça e apesar, ó Deus, da nossa enfermidade, que o Senhor manifeste o Teu favor, Tua graça a todos aqueles irmãos que sempre estão conosco, participando, ó Deus, destas lives que trazem grande contribuição para o nosso desenvolvimento espiritual. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a ter um final de semana feliz e ricamente abençoado. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu pego aqui a relação, deixa eu avisar novamente aqui por último. Então, primeiro, aos irmãos da nossa igreja, Aliança, que nós não vamos ter a escola dominical e o culto presenciais no domingo. E eu já havia dado razões antes, e agora acrescento o fato de a minha esposa, Márcia, ter sido diagnosticada ontem com a Covid. Ela testou positivo para a Covid. E eu, seu conservo, seu criado aqui, fui diagnosticado hoje também. Testei positivo para a Covid, tá bom, gente? Mas nós estamos vivos e bem, prontos para poder trabalhar. A Márcia está assistindo aí umas dores, tal, incômodo, tosse, essas coisas. E eu tô teimando e lutando contra a congestão nasal, a dor no corpo, essas coisas. E a gente vai levando para a honra e glória do nosso Deus. Então agora eu quero despedir aqui da família Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Dona Dulce, seu Nilson, Josmari, Gabriel Hernandes, Dona Zilda, Marilim, Fabiola, Wagner, Letícia, Claudemir, Lloyd, Gabriel Mendes, Rose e Victor, Nair, seu João Costa, Dona Helena, Gabi, Laís, Zeli, Cintiq, Sandra, Rodrigo e Jane, Georgina e Lemuel, Frester, Maria de Jesus, Aristeu, digníssima esposa, Odair e Salete, Joaninha, Sulamita, Luciana e o Edgar também. Edgar, Valdir e Roseli. Meus irmãos, beijão no coração de vocês, orem por nós e domingo de manhã às 9 horas estaremos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Esteja em oração por nós. Obrigado, Marilim, obrigado, Eliane, obrigado a todos vocês que estarão aí orando para a nossa recuperação, tá bom, gente? Deus abençoe a todos e até breve, se o Senhor nos permitir. Tchau!